É um prazer a gente poder estar aqui conversando, enquanto o Guga dá uma ajeitadinha ali no eco que está entrando. A gente vai se organizando da melhor maneira possível. Aqui vai nosso oi para Fabiana Gomes, da Laura, para o André, para Dirce. Nós estamos chegando com as ideias, propondo, e vamos falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades de convivência que a gente está enfrentando, certo? Vamos lá, Guga, é com você. Tudo certo aqui, então. Repetindo, boa noite a todos, obrigado por estarem com a gente. Depois de quase um ano, né, a nossa última live foi com a professora Luciana sobre inclusão, e há tempos a gente vinha planejando novos trabalhos aí no Projeto Temas. O Guilherme tem levado o Projeto Temas aí por todo o Brasil, né? Quem nos segue no YouTube e no Facebook tem acompanhado os vídeos, algumas palestras. E hoje nós vamos abordar esse assunto bacana aí sobre convivência, né? O tanto que temos falado sobre a convivência, esse isolamento forçado. Mas e aí? Como é que nós estamos com essa convivência, Guilherme? Então, Gustavo, acho que a primeira coisa que a gente precisa destacar nesse nosso bate-papo de hoje é tentar entender que o mundo está passando por uma fantástica transformação, uma transformação que tem seus aspectos, inclusive, chocantes, tá? Mas nós não vínhamos regularmente dentro de um mundo muito sereno, muito tranquilo. É fácil compreender. Nas últimas semanas, antes da gente começar essa conversa sobre isolamento, algo que era muito marcante era o tempo todo as pessoas estarem falando sobre aumento de automutilação, isolamento dos filhos e isolamento de adultos, falarmos de suicídio, de recordes de suicídio, especialmente com jovens, e a gente falava com uma frequência muito alta a respeito do uso excessivo do próprio celular. Isso é muito interessante, e nas últimas conversas que eu tenho tido com algumas instituições via internet, né, eu tenho repetido muito isso, né? Como seria esse período de pandemia antes da tecnologia na nossa mão? Olha que interessante, né? A tecnologia que nesse exato momento nos possibilita estar aqui trocando ideias, conversando, agregando pessoas, é a tecnologia que há pouquíssimo tempo atrás nos isolava, que fazia com que cada um ficasse prisioneiro da tua sala, prisioneiro do seu quarto e principalmente prisioneiro da sua tela. Então, as pessoas vinham se isolando, e sabe o que é mais louco? Na maioria das vezes as pessoas falavam assim, mas isso é normal, são coisas de hoje, são coisas desse nosso tempo, né? Quando na realidade, não é bem assim, são coisas do nosso tempo. A gente foi se habituando com o distanciamento, quando nós temos que nos lembrar de aspectos básicos da essência do ser humano. Primeiro, ele é um bicho coletivo, ele é um bicho que precisa dos outros. Segundo, o ser humano é um bicho transformador. O ser humano é um ser que não se contenta em simplesmente estar no mundo. Ele tem que estar se envolvendo com o mundo, e mexendo no mundo, e transformando o mundo. Aí vínhamos nesses isolamentos, mais ou menos acomodados, se é que essa é a palavra certa, e de uma hora para outra o que a gente começa a observar é que a regra, quando chega, nos sufoca. E ela fala, agora você tem que ficar isolado, tem que ficar no seu canto, agora você vai ter que respeitar isso e aquilo outro, e independente de todas as outras questões que possam estar envolvidas, do ponto de vista político, do ponto de vista dos tipos, né, de tratamento e tudo mais, o que interessa é que nós precisamos aprender a viver com o mundo que nós temos. E algo que eu acho, assim, fundamental nesse momento é compreender que o mundo que nós temos é esse mundo que está aqui. O mundo que nós temos é esse em que a gente não tem a liberdade total para todas as coisas, e um mundo em que a gente tem que aprender a conviver com aqueles que estão próximos a nós. Algumas pessoas eu sei que estão extremamente sozinhas, mas outras estão em dupla, outras estão em grande família, tá? E eu tenho que aprender a conviver. E é sobre isso que a gente precisa conversar. É o mundo que temos para hoje. Pensar um pouco sobre o que significa o trabalho home office, que antes da pandemia já vinha crescendo de forma
exponencial, pensar sobre aprender à distância, e antes da pandemia, os cursos EAD já estavam aí, né? E a gente vinha aprendendo à distância. Eu acho que esses são alguns pontos, assim, para a gente começar a trocar ideias, são alguns pontos que eu acho que são muito interessantes para a gente poder ir se organizando. Ó, mais algumas pessoas chegando para conversar com a gente, a Célia, a Flávia, a Sueli, a Elisângela. Cara, nós vamos caminhando nessa conversa. Gente, só uma dica. Nós estamos sendo transmitidos pelo canal do Projeto Temas. Se você ainda não curtiu o canal, faz uma curtidinha lá no Facebook para a gente, tá ok? Agora, se você estiver assistindo pelo Facebook de uma outra pessoa e quiser nos enviar uma pergunta, aí você precisa entrar no Projeto Tema e mandar a pergunta por lá. Se você mandar pelo Facebook meu, pessoal, por exemplo, a pergunta não vai chegar. Então, tem que ser lá no Projeto Tema. Vamos lá, Gustavo, o que você me conta? É muito bacana a gente entender e passar aqui no tema, e a gente sempre tenta passar isso, realidades, né? Então, você falou, deu uma dica, né? A gente tinha uma realidade de um isolamento digital, né? Que o celular ele passou a ser uma opção de diversão e aquilo tornava a família isolada, né? Sim. E hoje, nós já estamos ouvindo, eu não sei como que está a sua experiência, até de clínica, ou nós falando em instituições, que tem gente que já está saturada, inclusive, dessa tecnologia, né? Sim. Já não tem mais vídeo para ver, as séries já foram todas assistidas, já se viraram madrugadas, as lives dos artistas ninguém aguenta mais, né? Não tem mais aquele apego. Entusiasmo, né? Sim. Isso demonstra realmente que o ser humano, ele é realmente coletivo, como você diz, ele precisa do contato pessoal, humano, troca de ideia, de olho no olho, né? Sim. E que a tecnologia, ela precisa ser, ao invés de essencial, ela precisa ser complementar. Sim, você não tem a dúvida, tá? O ser humano, enquanto ele souber usar as ferramentas que lhe são dadas, e a gente começa a ver isso lá na idade das cavernas, né? Quando o ser humano começa a controlar a condição do fogo, quando o ser humano começa a desenvolver a técnica da pesca, quer dizer, a gente vai se envolvendo com possibilidades e possibilidades, né? Então, o ser humano vai dominando, mas o ser humano ele não se torna escravo da pesca, ele não se torna escravo do fogo, e a gente, de repente, chegou num momento, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, Gustavo, a gente pensa sempre nas últimas tecnologias, né? Mas havia algumas tecnologias que estão aí com a gente, já tão parte do dia a dia que a gente nem liga, né? Eu lembro quando surgiu o aparelho de micro-ondas, né? Que as pessoas começaram a achar fantástico, na época ele custava muito caro, né? E as pessoas queriam aparelhos gigantes de micro-ondas, porque parecia que você ia fazer um super banquete no micro-ondas, e aí, com o passar do tempo, o micro-ondas passou a ser um objeto bastante útil na nossa vida para coisas mais pontuais, e hoje, na maioria das casas que a gente vai, a gente encontra aparelhos de micro-ondas cada vez menorzinhos, né? E observe, não é por uma economia, né? Não é para falar, vou gastar menos. Não, não. Os aparelhos, cada vez eles vão ficando menorzinhos, porque é para coisas pequenas, né? Aquecer uma água, esquentar uma lasanha que a gente comprou, né? Ressuscitar o almoço, alguma coisa no sentido. A gente deixou de ser o escravo do micro-ondas e hoje convive em paz o fogão, que é alimentado a lenha, o nosso fogão de gás, que é o mais tradicional, convive o micro-ondas e até alguns fogões elétricos aí para algumas famílias. Então, trabalhar a tecnologia como ferramenta, e não nós somos dependentes dessa ferramenta e por isso não conseguimos ser nós mesmos, né? Vamos voltar num ponto que eu coloquei agora há pouquinho. Ser humano é um bicho, e se você não gostar da palavra bicho, me desculpa, mas é uma forma da gente pensar isso, né? Ele é um bicho coletivo e ele é um bicho que produz, que cria, ele não se contenta com aquilo que está parado. E nesse momento, nós estamos sendo obrigados a usar a tecnologia, né, para nos comunicar com muitas pessoas através do trabalho, através do estudo e, inclusive, para bater um papo, às vezes tomar um café com um amigo e a gente põe lá a tela aberta na nossa frente, às vezes pensar um pouco junto com alguém, cara, fantástico, temos essa tecnologia hoje, cara,
Pense um pouquinho, se a gente volta mais ou menos, e olha, eu não vou tão longe não, hein? Eu estou querendo ir para 30 anos atrás, e há 30 anos atrás a gente estivesse vivendo a pandemia do Covid-19, como é que a gente faria para viver e se comunicar? Quanta gente morreria por falta de informação? Quanta gente se perderia nas relações? Quantas pessoas não suportariam estar vivendo todas essas coisas? Então, eu acho interessante pensar, a tecnologia é mais uma ferramenta, nós já usamos outras, e muito importante a gente pensar que daqui a pouquinho, né, nas próximas semanas, nos próximos meses, quando a vida estiver retomando caminhos mais conhecidos ou mais semelhantes àqueles que nós tínhamos, né, nós vamos abandonar isso aqui tudo? Não, nós não vamos abandonar. Os mais jovens vão estudar em escolas presenciais, mas com muita atividade ligada à internet, isso inclusive para crianças menores. Os mais velhos, e muitas empresas já estão sinalizando nesse sentido, né? Os mais velhos vão trabalhar lá nos seus locais, nas suas oficinas, escritórios, consultórios, mas muita coisa estarão fazendo também através dos usos de ferramentas de comunicação por tecnologia. Então, nós vamos agregando esses processos, sabe? Eu comecei, quando a pandemia veio com tudo, eu me isolei aqui na minha casa, né? Algumas pessoas que me conhecem mais de perto, sabe que eu moro meio que no meio do mato, né? Numa chácara, e o que eu acabei descobrindo, né? É que dava para ficar aqui atendendo as pessoas da clínica. Alguns morreram de medo, se afastaram, e depois, com o passar do tempo, foram chegando, e outros foram se aproximando, alguns pacientes novos, né? E um dado muitíssimo interessante é o número de pacientes aqui da nossa própria cidade, porque eu já atendi online gente de longe, né? Que estão falando, olha, quando você voltar para o consultório, eu vou preferir continuar conversando pelo computador, porque está me facilitando a vida, me tira o estresse do trânsito, do horário, de ter que chegar, estacionar, esperar um pouquinho, tá? Sim, isso não quer dizer que vai desaparecer o consultório, não, porque existe o afeto físico. Nós temos que aprender a viver com um afeto digital, se é que essa palavra poderia existir, né? Aprender a conviver com isso para que as coisas se controlem. Mas a pergunta que eu gostaria que alguns aí tentassem me dar sinais, alguns que estão nos assistindo. O que você tem tido de maior dificuldade no convívio com os seus, né? Com o convívio do pessoal da tua casa e até com, se você estiver em home office, o convívio com a tua equipe de trabalho, né? Teu chefe ou teu colaborador, nesse período. Como é que as coisas estão andando? Diga, Gustavo. A gente pode dizer que nós estamos vivendo um momento de extrema, não sei se o termo seria explosão de sentimentos, porque a gente não tem o controle da situação, né? Sim, sim. Não sabe onde termina, onde sim. vai terminar isso. Sim. Nós passamos por tantas coisas, então hoje você tem que aprender a fazer novos papéis, usar tecnologia que não usava ou usava limitadamente. Sim. O que está acontecendo? Por que nós deixamos passar essa convivência mais pura, né? Eu estava conversando hoje com uns amigos sobre as prioridades que a gente não tem mais, né? Assim, pensar no nosso país, a gente falou sobre educação e saúde. Eu entendo que a educação é mais prioritária que a saúde, no sentido de que a gente tem orientação, se a gente tem formação, se a gente tem conhecimento, busca estudo, a gente não leva um filho porque ele espirrou numa fila de uma emergência, por exemplo. Você tem estrutura para ter tranquilidade e cuidar dessa situação, né? E, então, o que fez a gente perder essa sensibilidade? Eu dei o exemplo da minha mãe, por exemplo. A gente passava quando pequeno, não saía correndo desesperadamente para o hospital, né? Ela tinha tradições, né? Tinha tranquilidade, tinha cuidados que parece que hoje... O que aconteceu, né? Para que os casais, os pais, perdessem essa tranquilidade de cuidar dos próprios filhos, ao invés de sair correndo atrás de médicos, sair correndo até de psicólogo em certas situações, que poderia, numa convivência, numa forma
amigável e amorosa de família, resolver. Uhum. Eu acho interessante quando você fala, né? A gente foi procurar soluções longe, né? E os psicólogos, como eu, acabam entrando meio que nesse pacote, né? Eu não gosto quando as pessoas falam assim, todo mundo tinha que ter um psicólogo. Eu falo, não, cara, todo mundo tem que ter um amigo, tem que ter pai, tem que ter mãe, tem que ter filho, tem que ter gente em volta. A Rosa Amaral está perguntando para a gente, assim, colocando a ideia, aliás, a angústia de não poder fazer planos imediatos. Sem dúvida, Rosa, isso é complicado. E em cima do que o Guga está conversando com a gente, isso vai ficando muito claro, né? Não poder planos imediatos. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que tem que ser do nosso jeito. Nós vivemos no chamado mundo dos perfeitos, e o mundo dos perfeitos faz com que a gente sofra demais, porque eu queria ter controle. E aí vamos pegar alguns exemplos. Primeiro eu puxo ali na colocação do Guga, a hora que ele fala assim, o que aconteceu com a gente, né? Que a gente sumiu, que a gente, de repente, perdeu o convívio, coisa que a nossa mãe, a nossa avó conseguia ter, e a gente não consegue tanto, mesmo às vezes tendo aprendido com eles. A gente começou a entrar no processo de eu me basto, a gente começou com algumas frases perigosas, não tenho tempo, essa frase é de lascar, né? Eu estou muito ocupado, eu precisava que o meu dia tivesse 48 horas, cansei de ouvir isso aí de um monte de gente, né? E aí as pessoas começaram a achar dificuldades e dialogar com o outro, ouvir o que o outro pensa, só seria interessante se ele estivesse resolvendo um problema meu absolutamente imediato, né? E, cara, não é por aí. Por que a gente conversa com as pessoas? Ué, para a gente poder ter mais clareza das informações que temos e para que a gente possa trocar ideias, trocar experiências e aprender com o diferente. E a gente começou a não gostar do diferente. Antigamente, o que acontecia, e antigamente para mim está ali nas décadas de 60, 70, 80, tá? A gente conversava com o diferente, às vezes incomodado, porque as ideias dele não eram exatamente aquilo que a gente queria, mas, por outro lado, a gente aprendia. Por outro lado, aquilo nos dava ferramentas novas, e eu gosto muito sempre dessa palavra. Hoje, quando alguém pensa diferente, a gente fala, não, não é do meu time, não é do meu lado, não é por aí que eu quero ir. E a gente tem, inclusive, educado nossos filhos nesse processo, né? Volta um pouquinho aí na frase da Rosa, quando ela fala, eu não consigo imaginar nada, porque como é que eu faço planos? Como é que eu vou fazer planos nesse momento? Olha, eu acho que uma questão é muito simples. Como é que eu faço planos? Será que eu fazia? Será? Será que porque eu trabalho, faço tudo bonitinho, direitinho, porque eu sou uma pessoa responsável por um monte de coisa, realmente a vida andava do jeito que eu queria? Não. Quantas vezes nosso filho estudou muito, chegou na prova e deu branco? Quantas vezes nós nos preparamos para uma reunião e por algum motivo na última hora aquilo travou, não foi para frente, não foi da maneira como a gente queria. Quantas vezes eu peguei o carro para ir para algum lugar e fiquei no meio do trânsito? Quantas vezes eu me programei, guardei dinheiro, fiz tudo para aquela mega viagem e não consegui realizar porque ou o preço subiu, ou alguém ficou doente, ou de repente nesse momento surgiu uma pandemia que nos isolou, né? Então, eu acho bacana a gente pensar um pouquinho nisso, Rosa, no sentido de que nós achávamos que tínhamos a vida na própria mão. E pior, nós educamos nossos filhos para que eles acreditassem que eles têm a vida na própria mão e que eles mandam na vida deles, que eles são donos da vida dele. E nós não somos donos da nossa vida, nós somos, exagerando, mas muito, 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 nós somos gerentes da nossa vida. A gente tenta resolver algumas coisas, mas não todas as coisas. A gente vai fazendo do jeito que dá. E essa passa a ser a aprendizagem do momento. Não são 2 meses, 3 meses que estamos isolados. No meu caso, que tem 60 anos, são 60 anos que eu não tenho controle sobre a vida. E se alguém tiver 22, 23, são 22, 23 anos que simplesmente não há esse controle sobre a vida. E pronto, o controle sobre a vida nunca esteve totalmente na nossa mão. Então, o que eu recomendo quando a gente pensa sobre essa questão fundamental de, o que eu vou fazer da minha vida se eu não consigo me programar? Eu preciso aprender a contemplação, a viver um mundo que existe na nossa mão. Lembrando de uma coisa, a culpa
não é do governo, a culpa não é do político X, não é da China, a culpa não é disso, não é daquilo, não é dos laboratórios que não se prepararam antes. Aliás, eu tenho ouvido pessoas que falam assim, não entendo, eu pago uma fortuna na escola do meu filho, a escola nunca se preparou, mas lógico que nunca se preparou, ninguém nunca imaginou que uma coisa dessa fosse acontecer, as escolas vinham se preparando. Aliás, quero aproveitar essa live e parabenizar os professores pelo Brasil todo, porque se nas primeiras 2 semanas eu via professores desesperados dizendo eu não sou capaz, hoje eu tenho visto professores que desenvolveram muito, que estão muito acima, né, de tudo que parecia impossível. Eles estão se superando, nossos filhos estão se superando, e às vezes a gente que é adulto está só reclamando. Então vamos lá. Os planos, eles devem ser feitos no mundo real. No mundo imaginário, a gente coloca alguns projetos, mas a gente não pode ser escravo do projeto. Tipo assim, se eu não for naquela festa aquele dia, não vai ser da minha vida. Nada vai dar certo. Se a coisa não andar assim, não vai dar certo. Então, é bacana a gente pensar que é momento de aprender, momento de andar junto. E, gente, quando foi que você teve a oportunidade de esticar a prosa, esticar a conversa com as pessoas que ama? O Google lembrou uma coisa legal, quando começou esse processo todo de isolamento, as pessoas falavam, nossa, vai dar para assistir um monte de live de um monte de artista. Pô, que legal, a gente vai poder ter tempo para ver aquelas séries, e aí ficava lá o dia inteiro assistindo a sequência de séries, e daqui a pouco, pô, as lives são legais, mas já vi muito, não é tanto assim. Daqui a pouco vem uma outra ideia e eu falo, mas aquela série já me cansou, vamos para outra série, mas a outra é meio parecida com aquela, tá? Gente, tá na hora da gente olhar para a gente. Tá na hora da gente olhar para dentro da gente mesmo. Saramago, ele fala algo muito interessante no ensaio sobre a cegueira, que ele fala que aqueles homens cegos, eles não tinham uma cegueira em que tudo era escuro, não. Era tudo tão branco que eles começavam a enxergar quem eles eram. Nós estamos, talvez, vivendo um pouco da cegueira dita por Saramago, né? E nessa hora a gente tem que pensar outras maneiras de trabalhar. Deixa eu ver aqui de algumas colocações. A Duda fala, de repente, até tentamos viver algo igual aos nossos pais e avós, mas somos barrados de alguma forma. Sim, nós somos barrados de alguma forma. Por quê? Porque os nossos avós, eles trabalhavam num mundo que era mais ou menos desse tamanho. Eles trabalhavam num mundo que não era gigantesco. Então, nesse mundo aqui, você conseguia trabalhar. Percebe? Nós estamos falando de um mundo onde era totalmente possível prever, né? A gente morava numa rua e conhecia as coisas da rua, ou numa cidade pequena e conhecia. A gente não recebia notícias da cidade do lado, muito menos de um outro país. Hoje, nós trabalhamos com 4 trilhões de informações, né? Aliás, observa aí, nós estamos no começo da noite. Quantas informações você recebeu hoje? E a segunda pergunta, muito interessante, quantas informações que você não precisava, você recebeu hoje? E é a partir desse excesso que a gente vai se perdendo, tá? E eu tô vendo que a Fernanda Belobi também está aí, ela fala, o futuro nunca esteve em nossas mãos, mas agora isso é mais evidente, é mais claro. E aí, né, Fernanda, a questão é ótimo, já que somos inquilinos, para quem que a gente paga o aluguel e onde é que eu vou arrumar força para cuidar da minha vida no presente e no futuro? Isso acaba sendo realmente fundamental. Gustavo? Guilherme, eu queria aprofundar um pouquinho nessa questão de que a gente, como ser humano, aonde que a gente se pega nessa ideia que podemos controlar tudo? Que parece que essa situação esse desejo de controlar tudo, ou de pensar, ou se convencer de que você pode fazer tudo, está tudo sob o seu olhar e o seu cuidado, o maior gerador de angústia hoje, não é isso? Sim. Quando a coisa sai da nossa mão, parece que o mundo desabou. Porque, vamos dizer, na essência humana isso vem acontecendo, e agora com muito mais frequência ou mais força, por você ter um mundo nas suas mãos, através de um celular, Sim. você escolher com quem você conversa, você escolher com quem você tem amizade, você escolher curso para você fazer online. Eu fico pensando, eu tenho uma sobrinha que já fez 3 faculdades, uma complementando a outra,
que gosta e vai estudando e vai ficando craque, vamos dizer assim, no assunto e melhorando, mas tem gente que, por exemplo, o sonho foi fazer psicologia, fez, e aí atuou um ano, vou fazer direito, né? Então, assim, pessoas que às vezes também exageram na questão do controle, e quando acontece a percepção, perdi aquilo, o palpável, a coisa desmorona, né? De onde que vem essa coisa no humano, né? Essa essência de querer controlar? Olha, é fantástico porque a gente vai encontrar isso em textos que estão na Bíblia, textos que estão no Alcorão, e textos que estão espalhados nas maiores vertentes, até dentro do budismo, né? Um dado que eu acho que é interessante a gente observar nesse momento é que o pecado essencial do ser humano sempre foi querer ter o controle de tudo. Então, o pecado essencial, que está lá no livro de Gênesis, né? Ele fala essencialmente sobre eu querer ter o controle, eu querer ser Deus, eu querer comer a fruta do conhecimento. E por querer comer a fruta do conhecimento, a humanidade, então, é expulsa desse paraíso e passa a sofrer. E isso passa a ser um problema que sempre existiu. Em qualquer época da história da humanidade, você vai ver guerras, por quê? Porque alguém quer o poder e vai tentar arrancar o poder de outro. Então, os conflitos humanos são conflitos de poder, né? Há poucos dias alguém falou assim, cara, um grande país, uma grande nação, uma grande família não precisa de herói. E é isso, porque as pessoas deveriam estar convivendo, trocando, crescendo junto. Quando eu preciso de um herói, é porque eu me acho menos. E pior, às vezes eu quero ser o herói, não só da minha história, como da história dos outros, né? Então esse processo vem, até que a gente chega aqui em meados, né, final de século XX e século XXI, e a gente começa a olhar e falar, cara, nós precisamos desse poder, só que, de repente, algumas coisas parece que nos dão tantas oportunidades que eu não sei o que fazer com esse poder. Sabe, meu sonho, como o Google falou, vou fazer o curso tal. Pô, fantástico, vai lá e faz o curso tal. E fazendo o curso tal, a gente começa a caminhar, a gente começa a crescer, mas esse curso já não tem tanta graça. Opa, eu gostaria muito de aprender tal coisa, mas disseram que não dá dinheiro, então não dá poder. Eu queria fazer o curso tal, eu não vou citar curso nenhum aqui para a gente não entrar num confronto, tá? Mas eu queria fazer tal curso assim, mas falaram para mim que o mercado está pequeno. Eu sou da área tal, mas queria me adaptar a outra área. Cara, a gente está procurando o quê? A gente está procurando algo que nos faça deuses, né? E pior, cara, nossos filhos e os pequenininhos, inclusive, eles precisam disso. E nós, adultos, eu estou chamando de adulto pessoas acima de 35 anos, 40 anos, tá? Não que os outros não sejam, mas só para a gente ter um pouquinho de noção do tempo, né? Das coisas. Nós falamos, cara, eu sofri muito quando eu era criança, eu sofri na adolescência, meu filho não vai sofrer. E quando eu falo meu filho não vai sofrer, eu falo, filho, tudo que você quiser, eu te garanto. E nesse jogo, lógico que não são todas as famílias, mas a grande maioria, nesse jogo de meu filho não vai sofrer, cara, eu não dou para ele ferramentas para que ele desenvolva autonomia, quer dizer, para que ele tome decisões, para que ele caminhe com um determinado equilíbrio e a partir daí possa estar realmente muito melhor. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais que a gente precisa ter. Nós estamos numa escola, até a Ana Araújo aqui mandou um recado que eu achei legal. Ela fala, estamos aprendendo a conviver conosco e com os nossos. Eu acho que o item 1 é fundamental. Nós estamos aí para aprender a conviver com a gente mesmo. Eu vou até aproveitar e fazer um pedido para o Guga, para ele jogar para vocês aí no Facebook o link de uma música. Nós não vamos ouvir a música agora, porque senão ela vai ficar um pouco longa, tá ok? Mas que eu acho que ela vai nos ajudar a refletir, tá? Ela chama Me Curar de Mim, da Flaira Ferro. O Guga manda para vocês depois aí, que é uma experiência muito legal sobre aprender a viver com a gente mesmo. Tem gente que fala assim, eu não aguento... Lembra? A frase antiga era assim, não aguento mais minha sogra, né? Não aguento mais meu vizinho. E agora já tem gente falando, eu não aguento meu filho tal, não aguento minha filha tal, não aguento ficar em casa, não aguento não sei o quê. Cara, não é uma questão de aguentar ou não, é uma questão de convivências. O Google, eu estou com algumas perguntas aqui na minha frente. Você quer que eu pegue ou você quer fazer alguma para mim? Eu queria colocar uma situação. Tá ok.
a gente já começando a apurar e chegando ao tema mesmo, assim, né, a gente tirar um ensinamento. Sim. É uma grande oportunidade da gente desenvolver ou criar habilidades emocionais nesse momento, Guilherme. Ah, você não tem a dúvida, porque se há uma coisa que o ser humano precisa é ter motivação, certo? Tá. E aí a gente fala assim, tá bom, nossa, eu vou motivar meu filho. Gente, ninguém motiva ninguém. Então, o que significa ter motivação? Ter motivação é você ter motivos para poder ter uma atitude, para poder ter uma ação, para poder fazer alguma coisa. E no meio desses motivos que nós estamos nos referindo, eu preciso ter problema. Quer dizer, se eu não tenho um problema, vamos ser práticos, tá ok? Eu tenho aqui comigo um copo de água, tá? Se eu não tiver sede, o copo de água fica aqui. Para que eu vou tomar água? Ou se eu estou com sede, quer dizer, eu tenho um motivo, ou porque o médico disse que eu estou com um problema sério, que eu tenho o hábito de não beber, então eu tenho que beber, senão eu posso ter problemas sérios. E aí, ou eu bebo água pelo prazer, né? Porque a sede está aqui, ou porque o médico mandou. Às vezes eu bebo até com raiva, não é meu caso específico, mas para muita gente. Eu tenho que ter motivos. De repente, enclausurado, se é que eu posso usar essa expressão, nós temos motivos. Cara, não aguento mais isso. Opa, não aguenta mais isso? Então vamos pensar diferente. E pensar diferente não é simplesmente entrar na internet, procurar um curso e trazer. Pensar diferente, cara, é você descobrir cadê suas competências lá dentro. O Guga, tem um dado aí que eu acho muito interessante. A gente, pelo projeto Temas, tem falado muito sobre BNCC, tem falado muito sobre novos caminhos da educação. E esse ano de 2020 a coisa começou com esses novos caminhos, mas a própria questão da pandemia meio que brecou tudo. Para quem não é do ramo e está aí junto com a gente na conversa, os novos caminhos, eles tentavam deixar muito claro, aliás, buscam deixar muito claro, que a aprendizagem caminha junto com o relacionamento, e eu preciso disso. E a gente não vinha se relacionando, por isso nós estávamos muitas vezes formando excelentes estudantes com dificuldades enormes de diálogo e relacionamento. Excelentes, vou citar uma profissão, engenheiros que não conseguiam sentar numa mesa e decidir em equipe um determinado trabalho. E isso era extremamente prejudicial para eles, para as empresas, para a sociedade como um todo, né? Quando a gente fala, opa, vamos aprender a conversar nesse período que estamos em casa, não pensa que nós estamos conversando para que a família viva bem. Não é só isso, não. Nós estamos despertando, motivando nossos filhos a perceber que o diálogo, a troca de experiência, perceber que o fato de você poder dar uma opinião, mas ouvir a do outro também, é fundamental. Então, estamos vivendo, sim, a partir do isolamento, um problema, e os problemas nos levam a ter mais motivos para termos ação. Estávamos achando que a vida estava mais ou menos boa. A gente reclamava do tipo assim, ah, tá ruim, mas já foi pior, né? Não, então nós precisamos estar superando isso. E um outro dado, você fala assim, ah, então o ser humano só cresce quando tem problema? Não, ele cresce quando ele tem problema e ele cresce quando ele tem um sonho. Só que na maioria das vezes a gente não vinha sonhando. A gente vinha se acomodando, tá? Deixa eu jogar uma pergunta aqui. Fala. Essa provocação, mas você finalizou com o que eu disse. Poxa, o ser humano só aprende na dificuldade, né? A dor, cara, no poder, né? O ser humano busca aprender na dificuldade e no sonho. Se nossos filhos não sonham, eles vão precisar de dificuldade. Prefiro 1000 vezes que as pessoas aprendam tendo sonhos. Mas olha, por experiência dos últimos anos, né? Trabalhando com alunos de ensino médio, por exemplo, que a gente fala, ah, eles sonham com a faculdade. Olha, poucos, não são todos. Eles sonham com alguma coisa nova, mas não necessariamente isso que nós estamos dizendo, né? Deixa eu colocar uns pessoas, ó. Só Lucineide, lá de Oroeste, quero agradecer a presença, né? A Fabiana, eu tinha tanta confusão que dava conta de tudo, constatei que não consigo, estou curtindo isso. Cara, é fantástico, né? É absolutamente fantástico. Eu descobri que eu não sou perfeito e que eu erro, e que eu tenho que aprender a dar risada do copo que eu derrubei. Sabe, outro dia, conversando com uma mulher lá no Maranhão, né, na cidade de Imperatriz, conversando numa live com um monte de gente, e ela falou, meu grande problema, eu estou trabalhando de home office, se não me engano, ela era advogada,
Eu estou em home office aqui dentro de casa, além de ser uma advogada em home office, eu tenho que cuidar dos afazeres da casa, porque eu não tenho ninguém para me ajudar, eu estou sozinha, ainda tenho que ser assistente, né, na educação do meu filho. Como é que eu consigo fazer isso? Não dá tempo para fazer tudo. Eu falei, minha querida, vamos ser prático? E olha, eu não falei isso, né, brincando com a pessoa e nem ofendendo a pessoa, muito pelo contrário. Eu simplesmente falei isso dizendo, olha, o negócio é o seguinte, você tem que fazer o trabalho do seu escritório? Ótimo. Você tem que ajudar teu filho a estudar? Ótimo. Você tem que cuidar da casa? Sim. Qual a chance durante o isolamento de você receber visita? E ela mesma falou, não está vindo ninguém em casa. Então vamos deixar a casa para o último plano, né? Eu preciso entender que não vai ser perfeito. Eu não tomo conta de tudo. Não dá. Opa! Aí vem Antônio Carlos Jorge, de Cáceres, no Mato Grosso, que é um lugar que eu vou estar fazendo uma live na próxima segunda-feira para o pessoal lá de Cáceres, né? Realmente o excesso de informação atrapalha nossos planejamentos diários. Precisamos ser seletivos para não perdermos foco nos principais objetivos que queremos chegar. Obrigado pela colocação. Eu acho que é por aí que a gente tem que estar tentando trabalhar, é por aí que a gente tem que estar tentando se encaminhar cada vez mais, né? Vamos lá, Gustavo, o que você manda para mim? Tem mais perguntas aqui, a Michele Ferreira. Eu disse isso, né, que o mais engraçado é que estamos descobrindo tanto de nós mesmos, tantas capacidades e tantas emoções. Então, essa questão de aproveitar o momento, né, também, né, ver só como caos, mas aproveitar o momento de alguma forma. E olha, uma coisa que eu acho bem bacana a gente pensar é que nós somos mutantes, né? Eu vira e mexe, eu estou conversando com pessoas que elas falam, não, porque o ser humano é assim e pronto, tem aquele ser humano do tipo A, do tipo B, do tipo C, né? E não, gente, grave, o ser humano é mutante, ele muda a vida inteira. Você pode estar a uma semana da tua morte, muito idoso, você ainda muda. Só que não é muda, deixa de ser água, vira vinho, coisa assim. Não, o ser humano é mutante e ele vai acumulando. Quer dizer, eu vou aprendendo e experimentando o novo sem apagar o passado. Apagar o passado, absolutamente impossível, né? Então, eu trago o meu passado e vou incorporando o novo o tempo todo. Saber que o ser humano é mutante e saber que nós estamos reunidos no nosso espaço é tão fantástico que a gente não pode perder. É a chance de entender. Agora você fala, mas espera um pouco, né? Como é que eu vou entender minha filha se ela não fala comigo? Às vezes ela não fala com a gente porque a gente só quer falar a nossa língua, a gente só quer falar o nosso assunto, a gente quer impor uma determinada ideia. E eu precisava trocar ideias dentro da língua da minha filha, dentro da língua do meu filho. Eu preciso sentar lá e jogar o jogo deles, ou pelo menos assistir. Mas se você for assistir o jogo, falar, você fica vendo essas porcarias de joguinho aí, pô, já acabou o diálogo, né? Vamos ser práticos, vamos entrar no jogo deles, vamos entrar no som deles, vamos entrar na série que eles estão assistindo. Você fala, pô, mas eu estou trabalhando. Sim, de vez em quando. Cara, você já parou para pensar quanto tempo nós estamos economizando de trânsito? Quanto tempo nós estamos economizando para fazer outras coisas? Muita gente que simplesmente não podia almoçar em casa porque não dava, os horários não davam, e agora almoça. E o almoço, gente, não é simplesmente um local onde a gente come, é um lugar onde a gente se alimenta, inclusive das experiências das novas pessoas. Isso eu acho que é bacana, é bastante legal. Isso eu acho que acaba sendo o mais interessante, né? Deixa eu passar algumas pessoas, né? Opa, aqui já fui, né? Qual a opinião em relação ao crescimento horizontal ou vertical em se tratando de academia com relação à formação de conhecimento? Cara, essa questão do crescimento horizontal ou vertical. Quando a gente fala em crescimento horizontal de conhecimento, nós estamos falando do conhecimento em que a gente vai ficando acima do outro. E quando a gente fala do vertical, sim, a gente vai conhecendo e espalhando. As duas visões, elas precisam estar andando juntos, porque existem momentos na nossa vida em que eu preciso mais, até porque no mundo competitivo, muitas vezes eu tenho que superar o outro. O que eu não posso é me tornar escravo desse sucesso absoluto. O que eu não posso é me tornar escravo de uma condição
em que o tempo todo eu vou ter que derrotar o outro, superar o outro. Então, estar trabalhando dentro de uma relação em grupo é fundamental. Voltando naquele assunto da BNCC, dos alicerces é que os jovens aprendam a trabalhar em equipe, é que os jovens aprendam não simplesmente a tirar a maior nota, mas em equipe desenvolver projetos que atinjam as melhores metas. Eles aprendam a se apoiar e, se apoiando, conseguir resultados melhores na produtividade das diferentes áreas profissionais, tá? E na produtividade da própria relação humana. Eu posso te garantir uma coisa, Antônio. Quando a gente se refere à sociedade que está difícil hoje de conviver em casa, é porque nos últimos anos ou nas últimas décadas, a gente se afastou enormemente dos diálogos, das conversas. A gente não vinha mais sabendo conversar. E não sabendo conversar, a gente estava anulando pessoas à nossa volta. Cara, isso é muito complexo, isso é muito triste. Quem sabe, quando estivermos na saída desse processo, a gente consiga falar, opa, hoje meu filho se comunica muito melhor. Não porque ele sabe falar bem, mas porque ele sabe ouvir, pensar, refletir e empaticamente trocar experiência, né, com outras pessoas. Eu acho que esse é um ponto bastante importante para a gente estar analisando. Olha, eu estava falando que nós somos mutantes. Nossos filhos estavam ficando rígidos e muitas vezes nós temos que ser flexíveis para mudar. Não pense na palavra fragilidade como fraqueza. O mais frágil, ele se adapta. O fraco não, ele foge, ele evita, tá? Enrijecer diante das dificuldades pode fazer eu não caminhar, e nessa hora o exemplo da construção da ponte é fundamental, né? A gente, quando constrói uma ponte, a gente tem que imaginar que essa ponte é flexível para se adaptar às dificuldades. O que mais está fazendo a gente sofrer dentro desse período de isolamento é o quanto a gente é rígido demais, em primeiro lugar com a gente mesmo. Foi por isso que eu dei a dica daquela música que já foi passada aí para vocês, tá? Eu estou vendo que tem alguém de São Carlos aqui. Ângela, de São Carlos. Pois é, estamos numa constante guerra pelo poder, e isso traz consequências terríveis para nós e para o outro. Claramente é isso, claramente é isso. Ó, vocês me permitem, eu quero jogar uma imagem para vocês de um texto bastante legal, mas bastante legal mesmo. Eu espero que vocês consigam acompanhar aí comigo, porque ele tem um conteúdo básico de Fernando Pessoa. A própria chamada já diz assim, Fernando Pessoa nos ensinando, anos atrás, o que fazer após a pandemia. Acompanhe o texto, ele fala, depois de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Podemos morrer a qualquer momento. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo. É o que nós estamos vivendo agora. Fazer dessa interrupção um caminho novo. Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Da procura, um encontro. Eu sei que algumas pessoas vão falar, nossa, que lindo, Fernando Pessoa, mas, cara, ninguém está vendo o meu sofrimento aqui em casa, né? Aqui a coisa está no sufoco. Gente, ninguém está querendo fazer a vida ficar leve e bonita, por acaso, não é isso, não. Isso aqui não é uma live de poesia, apesar de eu ser fã de carteirinha de Fernando Pessoa, mas o que eu acho que é fundamental que a gente pare para refletir, a gente pare para pensar nesse momento, é que nós não temos a opção B, C, D. Claro que eu posso abdicar do isolamento e ir para a rua, mas a responsabilidade é minha, né? Se eu sair e eu já tive gente conhecida que faleceu por esse quadro, e alguma coisa grave acontecer comigo ou com alguém que está ao meu lado, não adianta eu culpar o mundo. Fui eu que saí, né? Então a questão é assim, nós estamos parados? Estamos sim. Nós estamos vivendo um momento muito mais complexo de relacionamento? Estamos sim. Mas vem cá, me desculpa jogar essa pergunta no ar. Você já teve dívida? Você já ficou devendo naquela condição de não sei o que eu faço?
né? Não sei o que eu faço, eu não vou conseguir, se eu vender tudo que eu tenho, eu não consigo pagar, e aí? E passa. Você já passou pela experiência de um desemprego e a ideia de que parece que nunca mais vão me contratar? Você já teve aquela sensação de que, cara, chegou eu e uma outra pessoa numa vaga de emprego e o outro entrou e eu não? Você já parou para pensar nessas coisas? A gente tem muitos momentos em que a vida para. E quando a vida para, eu tenho que descansar um pouquinho e prestar atenção no que eu posso aprender com essa vida. As escolas estão aprendendo, algumas empresas estão aprendendo, outras estão simplesmente brigando. As instituições precisam aprender, até as igrejas estão aprendendo, até elas. Eu tenho ouvido de gente que fala, olha, eu prefiro assistir aula pela internet, e eu já ouvi gente que fala assim, eu presto mais atenção no culto lá da minha igreja quando eu estou em casa, porque às vezes a hora que eu estou lá no templo, eu estou tão preocupado em olhar a roupa dos outros, o comentário que alguém fez, alguma coisa que eu não concentro. Eu falei, cara, pera um pouquinho, são oportunidades de aprendizagem, né? Vai, Gustavo. Isso, então eu tenho uma. A gente sempre traz passagens aqui. Tem uma passagem de São Paulo aos Efésios, capítulo 4. Tá. Ele diz, eu vou a partir do segundo versículo, mas para voltar um pouquinho. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Né? Então, uma lição, um pedido para nós. Mas antes ele diz assim, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebeste. Né? Então, eu gostaria de pegar esse ponto, que muita gente às vezes não se acha capaz de muita coisa. Está dentro de casa e eu sou capaz de negociar, eu sou capaz de conversar, resolver um problema, mas eu não consigo me colocar diante do meu filho de 5 anos ou de 10 anos, brincar ou transformar essa habilidade que eu tenho no dia a dia também, né, para algo que eu possa fazer o meu filho crescer, a oportunidade que eu estou tendo agora. E qual que é um caminho para a gente tentar transformar essa nossa vida prática, que nos distanciou tanto dessa convivência, para dentro da nossa casa, e a gente começar a ter esse valor aqui dentro mesmo. Eu vou dar um exemplo meu, inclusive, né? Assim, a Mariana tem 5 anos e 6 meses, e ela fala assim, meu pai me agita e minha mãe me acalma, porque eu tenho brincadeiras agitadas, de brincar, de pular, de jogar vôlei com ela, brincar, correr, fazer circuito. E a mãe brinca, senta no chão, brinca, tem didática, né? Então ela sempre fala isso. Quando ela fala para mim, pai, vamos brincar nesses tempos agora. Tem o quartinho dela, com os pai, senta aqui para brincar comigo. Eu não consigo, eu sou meio inquieto. Eu falo para ela, filha, eu não sei brincar assim. Eu sei pintar, eu sei correr. Né? Então, assim, é uma adaptação que eu também preciso, de alguma forma, aprender. Como que a gente pode fazer? Pegar a nossa prática social e ser social na tua casa. Né? Viver na sua casa. Eu vou puxar esse exemplo que você acabou de me dar, Gustavo, para cima de um conceito de empresas, né, que a gente tem usado muito. Até pouco tempo atrás, a gente falava em funcionários, pessoas que funcionam. E a gente ficou muito com essa ideia, que vem muito forte aí, de décadas de 40, 50, 60, né? Especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, muito essa noção de que a gente precisa funcionar, a gente tem que ser útil, simplesmente isso. E aí o conceito mudou e passamos a entender que temos que ser colaboradores. E aí você fala, tá, mas o que é um colaborador, né? Não, colaborador é aquele que está sempre disposto a ajudar o outro da melhor maneira. Em primeiro lugar, usando aquilo que ele conhece dele, eu dedico o melhor meu para outra pessoa e prestar tanto atenção na outra pessoa, quer seja minha esposa, minha filha, meu filho, alguém que está aqui passando alguns dias comigo, tá? Eu preciso entender tanto essa outra pessoa que a partir daí eu começo a afinar esse instrumento que eu tenho, essa habilidade que eu tenho, e posso chegar de forma mais clara, mais serena, mais objetiva, né? Na outra pessoa e conviver. Quando você deu o exemplo da tua filha, que fala, pô, de um lado tem alguém que me agita, de um lado tem alguém que me acalma. A vida é isso, né? Agora imagina, né? Se a vida for só agitada ou só calmaria. Não, eu preciso desses dois momentos, né? Porque o ser humano ele vai ter que enfrentar um mundo lá fora, né? Vocês lembram onde é lá fora, né? Fora de casa, no mundo que a gente achava
que tinha controle, né? Porque no mundo lá fora a gente vai ter punições, no mundo lá fora nós vamos ter conflitos, no mundo lá fora nós vamos ter amigos, colegas, gente para andar junto, nós vamos ter muita coisa lá fora, né? Só que para isso eu tenho que aprender aqui dentro. E a gente já não vinha aprendendo. O conceito de família, ele estava absolutamente perdido. E isso complicava muito, né? Eu recebi uma pergunta aqui, do Antônio de novo. Você acredita que o novo fará parte do nosso cotidiano? Olha, pelo que eu entendo como novo aqui, né? É esse novo, né? Essa possibilidade de trabalhar com tecnologia, com ideias, mas o novo sempre fez parte. O problema é que a gente tinha uma mania de falar assim, eu gosto do novo. E o outro falava, eu não gosto de coisa nova, não, eu gosto do velho. Eu sou desse lado, eu sou daquele. E sabe o que é o grande novo? O grande novo é nós estarmos absolutamente caminhando com todas as experiências, abraçando pessoas, abraçando oportunidades. A Michelle fala, o mais engraçado é que estamos descobrindo tanto de nós mesmos, tanta capacidade, tanta emoção. E eu acho que, muito especialmente em emoção, né? Nós estamos com dificuldades no nosso trato com a emoção. E o que a gente faz com isso? Toca a vida, né? Vamos tocar a vida, vamos tentar ver que emoção é essa. Não queira, viu, Michele, dar nome às emoções, não há necessidade. Eu só preciso saber, cara, isso que eu estou sentindo é bom, isso que eu estou sentindo é ruim. Quem pode me ajudar numa hora dessa? Você sabe, quando eu chego para alguém pedir ajuda, eu não preciso falar, eu estou angustiado, eu estou ansioso, eu estou depressivo, eu estou com raiva, eu estou feliz da beça. Não, eu estou sentindo algo diferente. E vamos tentar esticar a conversa? Porque a solução dos problemas não está em ter o diagnóstico simplesmente, mas em ter a viabilidade da troca, né? Algumas passagens rápidas aqui, Alessandra, de Caraguatatuba. Olha que doido, eu ia para Caraguatatuba, se não me engano, em julho. A essa altura, acredito que a gente já nem vai mais. A Fernanda volta e fala, nós somos uma metamorfose ambulante. Exatamente, aliás, o Raul Seixas, com essa história de pandemia, ele acertou 1000 vezes, né? Já tem uma série de colocações a respeito disso, e isso tem sido muito forte no nosso dia a dia, e a Márcia aqui está nos mandando um abraço. Vamos lá. Gustavo, o que você me pergunta agora? O que eu te pergunto? E a convivência como vai, né? O que a gente... Agora já estamos com praticamente 1 hora de live, muita gente acompanhando, a gente sabe que as lives do Temas, elas proliferam depois, né? Elas Sim, graças a Deus, um trabalho muito bacana. Guilherme, indo mais a fundo na convivência familiar mesmo, né? Qual que é o caminho? A gente não tem regras, a gente... cada um tem o seu jeito, as pessoas têm as suas personalidades, mas é um momento de se moldar, é um momento de se olhar também para estar mais próximo do outro. Olha, eu acho que uma questão, ela é absolutamente fundamental, né? A gente tem que voltar um pouquinho e parar para pensar que uma família, ela foge completamente daquele antigo pensamento do filho de peixe, peixinho é, né? Cada pessoa dentro de uma família tem sua estrutura, sua personalidade. Pais, por favor, e professores, né? Se você quer conhecer uma criança, um adolescente, não fala simplesmente como se falava antigamente, o pai é assim, o pai é assado, a mãe é aquilo, tá? Puxou não sei quem. Não, gente, hoje uma criança, um adolescente, hoje já tem algumas décadas, ele é educado por uma família, às vezes por 2, 3 famílias, porque nós sabemos que os valores, às vezes, são muito diferentes dentro de uma mesma casa. Ele é educado pelas variáveis da escola ou das escolas, porque nos últimos anos é comum crianças e adolescentes que passaram por 2, 3, 4 escolas e até de cidades diferentes. Ele é educado pelos youtubers, ele é educado pelas informações da mídia. Então a personalidade dele não vai sendo construída baseada 100 ou 90% em cima daquilo que é a figura do pai e a figura da mãe. Cara, o negócio é muito mais gigante, o negócio é muito mais interessante, muito mais marcante. Então, quando a gente fala assim, como é que vai, né, de verdade, como é que está andando essa questão da convivência? A convivência, ela tem que andar a partir, fundamentalmente, da troca de ideias,
E a troca de ideias tem que ter tom baixo. Olha, vamos aprender a trocar ideias? Primeira coisa de uma conversa boa, de uma conversa que leva a gente para algum lugar, né? Ouvir. Ouvir muito o outro, né? E para que eu vou ficar ouvindo? Às vezes o outro fala coisa que eu não gosto. Porque quanto mais eu ouço o outro, mais eu sei quais são as palavras que ele usa, qual é a organização do pensamento dele, quais são os conteúdos que ele acredita, não acredita, e inclusive quais são os conteúdos que ele tem grande dúvida. Daí, passado um tempinho de posse, né, dessa forma de comunicação que essa pessoa me dá, eu tenho a chance de poder intervir, eu tenho a chance de colocar alguma coisa usando as palavras que aquela pessoa usou e um tom de voz mais baixo. Quando você abaixa o tom de voz e utiliza de forma não agressiva, mas de forma objetiva, as mesmas palavras do outro, o outro te ouve. Um dos grandes problemas, quando a gente fala sobre a questão da convivência, é que a gente vem extremando demais. Gente, eu já venho trabalhando como psicólogo há 38 anos e já vinha fazendo já há vários anos atendimentos online para gente que está muito longe. Mas nesse período aqui em que eu estou atendendo 100% online, né? O que eu tenho ouvido falar de pessoas, nossa, mas o meu pai é extremista na ideia tal, minha mãe é extremista naquilo. Eu nunca imaginei que meu marido fosse tão cheio de manias assim, assim, assim. Quer dizer, os extremos estão tomando conta e eu não sei o que fazer com esse extremo. O extremo está invadindo a minha vida. E aí eu estou ficando extremista também, estou batendo de frente. Como é que eu faço para não ser extremista? Bom, em primeiro lugar, respira. E agora vamos trabalhar devagarinho. Vamos trabalhar com um pouquinho mais de calma. Vamos tentar pensar o outro de uma forma um pouco mais serena, um pouco mais equilibrada. Nós precisamos, gente, que esse diálogo venha basicamente de uma boa prosa que tem que ter começo, mas não precisa ter fim, né? É horrível quando você vai numa festa de aniversário e você chega e alguém fala, olha, tal hora acaba, né? Prosa é que nem isso. É bom começar. Que hora que acaba? A hora que a gente estiver falando a mesma língua. A hora que a gente estiver junto. Agora, perguntas para vocês, né? E aí? Vocês na tua casa, vocês estão falando línguas semelhantes? Vocês estão conseguindo ajustar as diferenças em prol de encontrar a linguagem da família? Vamos imaginar que a tua família, a exemplo da minha, é composta de 4 pessoas, tá ok? E aí? A gente está procurando a quinta ideia? Porque a quinta ideia vai ser o resultado dessa prosa boa das 4 pessoas. Aliás, você que é pai, que é mãe, você tem conversado com a escola? Ou você só tem falado, essa escola tem dado coisa demais, essa escola tem dado coisa de menos, essa escola devia funcionar assim, assim, assado, essa escola tinha que ser diferente, né? Cara, pera um pouquinho. A escola não está dando nem de mais nem de menos, a escola está trabalhando com as melhores ferramentas que eles estão encontrando e, volto a dizer, em alguns casos até indo muito além daquilo que é possível ser desenvolvido, porque são ferramentas novas. Aquela questão que foi dada antes, se não me engano, pelo Antônio, né, da nossa convivência com o novo. A escola, sem dúvida, hoje, e aí já pegando um gancho numa pergunta anterior do Gustavo, a escola hoje é o grande ferramental. Você fala mais do que a saúde, porque é dentro da escola que se forma a saúde, é dentro da escola que se forma o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta e todos os outros profissionais. Gente, quando a gente fala escola, parece que a gente divide o mundo assim, né? Escola é aquela coisa de criança, né? E o resto, não, o resto são profissões. Cara, uma é completamente dependente e interdependente da outra. E a gente tem que entender esse processo para não sofrer. Como disse de novo aqui a Fernanda, a coisa é basicamente atemporal, né? E eu acho que esse passa a ser um ponto muito legal, tá? O texto que foi colocado pelo Gustavo, ele fala assim, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebeste. Ele está falando, cara, nós temos uma vocação, tá? Talvez você fale aí para mim, olha, desculpa aí, eu não tenho religião, nem acredito, para que vai colocar um texto?
Cara, é mais uma literatura se você não tiver fé, tá? Mas ele fala assim, cara, nós temos uma vocação. Vocação não é assim, nasci para ser professor, nasci para ser dentista. Não. Vocação, função diante do mundo, usando uma palavra que eu pessoalmente gosto, utilidade diante da vida. Com toda a humildade e mansidão, vamos voltar na palavra humildade? A expressão humildade, ela vem de humus. Humus significa terra fértil. Quando eu falo com toda humildade, aquela pessoa humildezinha, tadinha. Não, uma terra fértil que não precisa aparecer, não quer chamar atenção, não quer exibir, entendeu? Então, com toda a minha capacidade de entender o mundo e tranquilidade, mansidão, nós precisamos aprender a nos suportar com paciência. E aí eu lembro meu grande amigo Hélio Barbosa, que ele falava, paciência, você só vive em paz quando você tem ciência do que está acontecendo, né? No amor. Amor com paciência quer dizer, entenda o amor. Mas como amor, se ninguém fala comigo? É porque cada pessoa exprime o amor de um jeito, recebe o amor de outro jeito. Vamos repetir rapidinho? Eu, prisioneiro naquele que eu acredito, estou te avisando que precisamos caminhar de acordo com aquilo que são nossas funções, nossas utilidades. Precisamos estar competentes para aprender e ser mansos e tranquilos com os outros, porque suportando a diferença dos outros através do entendimento, né? Tendo ciência do outro, no amor. A partir daí, eu consigo me comunicar com muito mais serenidade diante da vida. Eu acho que esses são alguns pontos para a gente colocar, né? E por aí a gente consegue chegar um pouquinho mais longe. Fala, Gustavo. Guilherme, e então, assim, a gente pode entender que a convivência é uma habilidade humana ou é uma arte? Ela precisa ser aprendida, precisa ser, como a gente pode dizer, Treinada? Ela precisa passar por uma dificuldade e a gente entender aquela situação. A convivência é uma arte? Eu não tenho a menor dúvida que a convivência é uma arte, mas é uma arte que precisa ser despertada no ser humano. Quer dizer, não é que alguém vai me ensinar a conviver, né? Não é que eu vou receber isso de fora. Não, não é isso. Acontece que dentro do ser humano, você vem com uma espécie de kit humanidade, né? Que faz com que você tenha necessidade de ser útil usando as suas mãos, ser útil usando a sua boca, as suas palavras, ser útil usando a tua cabeça, ser útil colaborando com outras pessoas. Isso já está dentro. Quem não aprende a ser útil não vai descobrir que é útil, tá ok? A conviver, está dentro de mim. Por que eu convivo? Para ser legal para os outros. Imagina, cara, eu convivo para poder receber dos outros. E isso é muito interessante. Cara, nós estamos agora em junho de 2020. E quando a gente pega as notícias do que estão acontecendo no mundo nesse momento, e eu não quero misturar política, por favor, então é só uma passagem rápida, tá? Em que a gente está vendo questões raciais extremamente sérias abalando especialmente um país, mas muitos outros respondendo, questões de discriminação da imagem feminina. Quando a gente vê guerras políticas sobre direita e esquerda, nós estamos em 2020 repetindo a história de 1960, da década de 1960, com pequenas diferenças. Uma delas é que nós não temos Martin Luther King, né? E o Luther King, ele falava sobre o fato de que o que mais preocupava não era um monte de notícia ruim, de gente ruim, que vão afastando todo mundo e aí não gera convivência. Ele fala, cara, o que mais me preocupa é o silêncio das pessoas boas. O que mais preocupa é que a gente que está preocupado em que as coisas andem bem, às vezes a gente fala, mas tem tanta gente ruim no mundo, eu fico no meu canto. Mas está tão difícil trabalhar com aquela equipe, eu não vou nem dar palpite. Olha, eu estou com uma ideia aqui, eu queria falar para as pessoas, mas vai que eu falo e ninguém gosta, né? Cara, vai ficando difícil a gente conviver quando a gente tem ideias, tem experiências e não quer jogar para frente, né? Deixa eu passar mais algumas pessoas aqui, tá? Opa, quem está aqui com a gente? Opa, foi, aí. Eva Nunes, Terra Azul também. Cristiane falando em equilíbrio. Depois a Fernanda vem de novo. A Fernanda hoje está passeando bastante aqui pela internet. Cristiane
Volta e me manda um coração que eu te agradeço. Tem um exato da Vole aqui da Migele que eu te agradeço. Eu não sei de que pedaço você falou exato, mas eu fico feliz da gente estar podendo trocar ideias. Vejo a vida como uma escola e nós como eterno aprendiz da Ana. A Ana é uma grandiosa amiga que fez faculdade comigo lá em Piracicaba entre 1978 e 1982. Mandar um beijo bem grande para ela e para toda a turma nossa lá, que a gente, dentro do possível, ainda se encontra bastante. A Ana coloca muito isso, é uma grande escola. E o que é ser um aprendiz? Cara, ser um aprendiz é você não ter breque. Ser aprendiz é você estar sempre caminhando. E esse é o ponto básico, tá? Maria Antonieta, obrigado por me chamar de amado mestre. Eu fico feliz quando eu sou lembrado por ex-alunos. E olha que eu parei de dar aula faz tempo, né? Então, isso é bem bacana. Mais um pouquinho para baixo, a gente encontra Marcinha Branca, Rosângela, volta aqui para a gente. Esqueceu de mandar o recado, Rosângela, né? E depois a gente tem a Flávia, assisto às aulas online com minha filha. Ah, que legal! E a cada dia admiro mais professores. Olha, assistir a aula com os filhos, especialmente com os menores, é um grandioso aprendizado para os pais. Pais, presta atenção. A gente não vinha, e eu vou me colocar nesse pacote, apesar de hoje as minhas filhas já serem bem mais velhinhas, né? Uma está aí com 26 anos, a outra está com 21, tá? Mas a gente às vezes falava, meu filho é assim. E aí você ia na escola e descobria que teu filho era assado, né? Meu filho é super quietinho, acho que todo mundo agita com ele lá e descobre que lá o filho agitava. Nossa, meu filho é autoritário, chegava na escola, não era. Cara, a gente precisa aprender com os filhos. Então, acompanhar o estudo do filho é aprender que filho é esse que eu tenho, e inclusive o que eu tenho a aprender, não simplesmente com a aula, mas com um todo, né? Aí vem uma professora, a Marta, falando. Sou professora e como agir com alunos quando retornar às aulas presenciais. Minha querida, deixa eu te falar um negócio que eu acho que é fundamental. Nós não vamos retornar às aulas presenciais. Nós vamos caminhar para uma outra aula presencial. Nós vamos caminhar para esse outro mundo, para essa outra vertente. As discussões atualmente, elas versam sobre várias coisas, né? Alguns falam em aulas que vão ser subdivididas, deve voltar metade de aluno e metade continuar online. Já ouvi falar em alguns estados do Brasil de voltar 20% de aluno por dia, que eu achei meio doido, quer dizer, segunda-feira vai 20%, na terça outra 20%, quer dizer, o aluno presencial estaria uma vez na semana. Me preocupa muito, e essa é uma experiência que eu estou tendo com uma pessoa que está na Alemanha, em que as escolas voltaram, em primeiro lugar, voltaram as escolas infantis, só que os pais não quiseram levar. E por quê? Como é que você segura a criança quando quer sair correndo, uma abraçar a outra, uma brincar com a outra, uma pegar o objeto da outra, você fala, não pode, porque ainda está muito arriscado, né? Então, na verdade, eu não vejo a gente voltando, eu vejo a gente caminhando para uma nova visão, e essa nova visão, ela não vai ser do Brasil, ou do estado de São Paulo, ou de Minas, ou da cidade A, B ou C. Ela vai vir dentro de um pacotão mundial, né? Num pacotão onde seja realmente possível a gente imaginar novos caminhos. Então, assim, você, Marta, junto com a tua equipe, ou com as tuas, eu não sei se você trabalha em uma escola apenas, né? Vocês já estão discutindo, é lógico que esse é um caminho fundamental, mas vamos ficar de ouvido bem atentos, e é muito legal que a gente observe que a ideia nova, por mais que ela possa parecer maluca, né? Alguém fala, nossa, mas que coisa doida que estão inventando lá em tal cidade ou em tal escola. Cara, eu acho que realmente acaba não tendo muito sentido eu falar que aquilo está fora do padrão, né? Eu acho que é muito bacana você falar, cara, aquilo que aquela escola está fazendo é louco, não é? É louco. Então vamos lá ver se a gente aprende com os loucos. Olha o Luther King aí para a gente. Não fiz o melhor, mas fiz tudo para que o melhor fosse feito. Não sou o que deveria ser, mas não sou o que eu era antes. Fantástico, né? Então vamos lá? Vamos fazer de conta que isso é uma espécie de um mantra, né? E aí eu gostaria que você refletisse um pouco. Pensa você falando assim, durante a pandemia eu não fiz o melhor, mas eu fiz tudo
para que o melhor fosse feito. Estamos fazendo? Estou falando de nós que estamos aqui no meio dessa live. Os que estão lá fora, eu não sei, né? Mas nós estamos tentando fazer o melhor possível. Não sou o que eu deveria ser. Eu não consegui atingir todas as metas que eu me coloquei para esse período. Mas eu já não sou mais o que eu era antes. Eu mudei. E se eu mudei, cara, isso já é absolutamente genial. Agora há pouquinho eu estava falando, deixa eu localizar aqui. Opa, achei, né? Com a Marta, que ela falou, como é que vai ser essa vida nova? Marta, eu vou voltar para você. É bem nessa ideia, assim. E aí? Né? Eu estou sendo o melhor que eu posso ser nesse momento? Talvez você fale assim, não tenho certeza. Se você não tem certeza, então você já está tentando. E isso, sinceramente, acaba sendo algo muito, 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 muito interessante, tá bom? Vamos lá para o Márcio Camargo. Márcio Camargo, depois me confirma se é o Márcio de Bragança Paulista, que é muita semelhança, mas a foto dele é de costa, aí fica difícil, né? Meu filho Theo está na Cacau, uma escola de pedagogia Waldorf. É gerida por uma associação de pais que tem lidado com a questão de existência financeira, como tantas outras. Eu acho que a pergunta dele... Tá, é isso aqui. Como tantas outras. Cara, a questão financeira, ela é para ser tratada nas diferentes faixas de idade. Porque alguém que aprende a trabalhar com o dinheiro, com o ganhar e o perder, o economizar, o fazer planos, esse alguém está muito, muito mais preparado para as experiências desse mundo mutante que a gente está discutindo. Então, algumas questões fundamentais. Nós temos que aprender, lógico, no basicão, né? Português, matemática, história, geografia, uma língua estrangeira. A gente precisa aprender muito lá na frente, depois sobre física, química, tá? A gente tem que aprender ética, a gente tem que aprender teologia, a gente tem que aprender valores, a gente tem que aprender tudo isso. Por quê? Porque tudo isso é ferramenta para entender a própria existência, entender a própria vida. E o que significa aprender sobre educação financeira? Cara, é você compreender que o dinheiro não é algo que é para ser desesperadamente desejado, mas é algo para ser adquirido e bem administrado. Eu não preciso morrer de medo de perder as coisas, eu preciso ter a possibilidade para poder estar crescendo. Uma criança que desde pequena aprenda a trabalhar com dinheiro, ela cresce muito. E para quem é pai e não tem esse tipo de educação, que hoje é oferecido numa enormidade de escolas, tá? Uma dica que eu dou, queridos, tentem dar para os seus filhos, e eu não estou falando faixa etária, não, mas tente dar para os seus filhos, se possível, uma mesada, e deixe claro, olha, com essa mesada você se vira assim, assim, assado, né? Aí você fala, mas se ele pedir mais um pouco? Não, mesada, você não deu? Tá. No começo eu vou dar uma mesada para durar um mês? Não, nosso filho não vai aguentar ficar com um valor X na mão, não vou dizer qual é o valor, porque é você que tem que pensar isso de acordo com a comunidade que você vive, né? Não é porque você tem mais dinheiro que o outro que você vai dar mais, faz ele aprender a viver na comunidade, né? Não, se não dá para aguentar um mês com dinheiro, dá uma semanada, né? Uma vez por semana ele recebe, porque se acabar, ele vai ter que aguentar 2, 3 dias até receber de novo. Agora, se ele receber por mês e acabar o dinheiro em 5 dias, ele tem que esperar 25 dias para receber de novo. E aí a coisa fica difícil, né? Ângela Marim fala, sou muito grave por essa live, equipe. Eu te agradeço de coração, tá? Gustavo, eu vou para mais uma aqui. Acho que nós estamos começando a caminhar para o finzinho de hoje, né? Não ouvi o que você falou. Manda bala, vai aí. Vamos lá. Na educação percebemos um grande crescimento. Professores se reinventando, trocando experiência, comunicando-se com os alunos e com os familiares e convencidos de que quando voltarmos às aulas serão diferentes. As famílias também terão que ser diferentes. Todos seremos diferentes e para melhor, mas sério, é isso. Nós temos que ser diferentes, porque lembra, nós estamos tendo problema, e quem tem problema tem motivo, quem tem motivo tem ação, e quando você tem motivação, a coisa caminha. Agora, vamos partir para algumas coisas básicas, né? A chave da nossa conversa, ela está em cima disso. Como é que vai a convivência? Como é que ela anda? A convivência, ela é a estrutura aonde todo esse pacote de conhecimentos, informações, experiências tem que andar. Se a família não estiver aproveitando esse período para conviver, e de repente estiver simplesmente reclamando
de tudo que está acontecendo no mundo, reclamando de tudo quanto é coisa que está havendo, nós estamos ensinando nossos filhos a reclamar. Pai e mãe que reclama da vida ensina o filho a reclamar. E gente que aprende a reclamar é alguém que vai se tornando fraco, não frágil. Vai se tornando fraco diante de uma vida altamente mutante, diante de uma vida que vai cada vez mais solicitar de cada um de nós estrutura. Gente, nossos filhos não trabalharão 40 anos na mesma empresa. Nossos filhos provavelmente não trabalharão fazendo a mesma coisa o resto da vida. Nossos filhos, eu não sei se eles vão conseguir ficar parados em o mesmo estado do país, e nem estou falando de cidade. Nossos filhos, eles precisam estar abertos para o mundo. E isso não quer dizer que a gente, que é pai ou mãe, vai perder os filhos. Nós vamos agregar mais informação, e isso eu acho muito legal. Uma passadinha rápida aqui por algumas pessoas. Elisandro, adorando a live, obrigado demais. E depois fala, tem aprendido a ouvir mais mesmo, cara, isso é fundamental. Volta, minha querida Fernanda, falando que me adora. Fernanda, minha mulher também, tá? Acho muito legal, tô com saudade de você. Eva, da Vôlea, sua fala é fundamental nesse período, obrigado. Eva de Serra Azul, preciso aparecer em Serra Azul, faz tempo que eu não vou até aí. Barão de Mauá, professor e meu coordenador de TCC, cara, essa história de TCC é muito legal, eu já dei muito trabalho para essas meninas e meninos nesses períodos, tá? Estamos vivendo um novo modelo, é o que nos fala a Marcinha. Aqui nós temos agora, sim, estamos concordando, e verdade, aí chega para a gente um recadinho, tem um curso pintando aí, deixa eu até achar aqui o nosso banner a respeito disso, gente, tá aí, ó. Nós vamos estar lançando nos próximos dias. Isso aqui não é um merchan para ganhar dinheiro, não, tá? Não é com esse objetivo, mas muita gente vinha pedindo para a gente estruturar alguma coisa, e com esse tempo que a gente está dentro de casa, falou, vamos trabalhar um pouco, e o tema básico é disciplina consciente interativa. Nos próximos dias a gente vai estar informando os conteúdos, os tópicos, que vão estar entrando no curso, e a gente vai estar usando uma série de ferramentas novas. Aliás, depois eu gostaria que você deixasse aí nos comentários, né, se você gostou da forma como a live está sendo transmitida agora, né, utilizando o StreamYard, que é um estúdio bastante interessante, interativo, porque a gente vê cada vez mais que as ferramentas estão aí para ser utilizadas. Então, a gente não pode dar bobeira com elas de forma alguma, tá? Queria também deixar claro para vocês, opa, que legal, tem uma perguntinha, uma frase aqui, né? Livro Pai Rico, Pai Pobre, precisamos aprender a adquirir ativos inovativos. Cara, esse livro é muito bacana, não é uma bíblia, mas ele é muito legal. O Márcio Camargo acabou de responder, que é o Márcio dos Festivais. Esse cara é gente muito, muito boa, que há muitos anos a gente não se vê, né, Márcio? Mas é muito bom te encontrar por aqui, e vamos ver se a gente se encontra fisicamente daqui a algum tempo, quem sabe aqui pelos lados de Ribeirão Preto, aí pelos lados de Bragança Paulista. Conversei com o Netão ontem, tá? Só para a gente se posicionar. Meu querido Gustavo, acho que falamos muito hoje aqui, podemos marcar uma próxima, não? E assim, interessante que, já falando do curso, né, nós vamos lançar agora em breve. Há 3 anos a gente vem trabalhando o temas, pensando em plataformas, uma forma fácil de atender professores, coordenação, pais, inclusive. E neste momento, soluções mais simples e de fácil acesso a todos. Então, agora, a disciplina consciente interativa vai vir de uma forma muito fácil para todos que quiserem participar, né? De tanto tempo a gente pensando, temos sim uma estrutura maior para poder trabalhar, né? Trabalhar, mas essa vai atender muito bem, como tem atendido em outras áreas, né? Acho interessante, eu queria dar uns exemplos de adequação ou de importância do que aconteceu. Eu tenho a minha filha mais velha, por exemplo, ela ficou, durante a pandemia, ela fez 3 processos seletivos por videoconferência, né? A faculdade de jornalismo, e hoje ela está trabalhando.
ela mora em outra cidade, ela veio para cá, para Ribeirão, está com a gente aqui, trabalhando home office super bem, reuniões diárias, nos horários pré-definidos, tem formas de controle de produtividade. Então, assim, é muito importante que muita gente está enxergando como oportunidade e não deixando a peteca cair, né? A empresa pode ter parado, mas não, a empresa está trabalhando, atendendo os seus clientes e de forma oportunista, no bom sentido, né? Não com a pandemia, né, do total isolamento, dos limites que nós temos de deslocamento, estão trabalhando, né? Meu outro filho mais velho faz faculdade, tem feito as aulas por EAD, né, à distância, todos os dias tem que acordar naquele horário, estar online naquele horário. Então, assim, as coisas estão caminhando. Eu queria fazer uma última pergunta, Guilherme, para a gente já encaminhar ao fim. Você acha que nessas condições nós vamos ter assim, nós vamos nos acostumar com isso, ou a sociedade também, não se acostumando com esse novo, vai demorar um pouquinho para entender isso? Ou se acostumar, ou fazer o bem disso é o caminho mesmo? Olha, cara, eu vou te falar um negócio que eu acho fundamental. A gente não pode se acostumar com nada disso, tá? Existe algo que é fundamental. Nós estamos vivendo um grande momento de mutação. A sociedade viveu grandes momentos de mutação quando a gente passou pela Idade Média, depois nós tivemos grandes mudanças com processos religiosos, nós passamos por grande mudança na Revolução Industrial, primeira e especialmente Segunda Guerra do Vietnã, nós passamos a ter grandes mudanças com o movimento hippie, que é consequência, inclusive, desse período. Então, assim, as grandes mudanças vieram, mas elas vinham uma muito longe da outra, né? De repente, agora, especialmente nas últimas 2 décadas, em razão, especialmente, acredito eu, da própria questão tecnológica, né? As grandes mudanças no mundo, elas pegaram uma outra cara, né? Elas pegaram uma cara mais rápida, de velocidade imensa, né? A gente está aprendendo uma coisa e daqui a pouco já não serve mais, já tem que ser outra. E agora, com a pandemia, nós estamos aprendendo a viver um mundo novo. Agora, o que eu tenho que aprender? As coisas da pandemia, do isolamento, eu tenho que aprender isso para levar para a minha vida? Não, eu tenho que aprender a ser flexível. E lembra, flexível no sentido de estar preparado para grandes mudanças, tá? E nos próximos problemas ou nas próximas novidades que o mundo venha a nos trazer, nós temos que estar aptos a aprender. Então, aprender, e cada vez aprender mais e aprender com muita força para todo mundo caminhar. Acabei de ver que o Gustavo acabou de colocar uma música aí para as pessoas refletirem também. Depois elas entram lá e pegam. Eu quero pegar aqui, antes da gente terminar, Gustavo, um recadinho que vem da Duda. Olha, ela falou assim: boa, Márcio. Deu risadinha, falou: temos 2 músicos. Mas ela falou isso, para quem não está acompanhando o bate-papo aí do lado, porque o meu amigo Márcio Camargo falou: e esse violão aí atrás? Fecha com uma canção? Rapaz, hoje eu não vou fechar com uma canção, não. Mas a gente pode marcar uma outra e fechar, porque o Márcio é bom pra caramba nesse negócio também. Gente, foi um prazer enorme, né? A gente poder estar trocando ideias aqui, a gente poder estar batendo papo. O Projeto Temas, ele tem esse objetivo que é de preparar materiais para orientação de educadores, orientação de pais. A nossa plataforma está sendo construída há 3 anos e ela ainda não fechou por um motivo bastante marcante, né? Nós estamos trabalhando com muita coisa extra, isso, e aí acaba não fechando. Mas para quem não conhece, por acaso entrou hoje, curte aí a página. Aí na página você vai encontrar hoje, se não me engano, 14 vídeos de mais ou menos 8 minutinhos, e com esses vídeos você pode utilizar em algumas atividades, HTPCs e tudo mais. Então, são vídeos curtinhos que falam de uma série de assuntos diferentes, inclusive tem alguns aí falando sobre esse período de pandemia. Semana que vem deve sair um vídeo novo. Essa live
ela vai ser depois editada certinho e vai ficar à disposição também por aí. Você curtindo, você vai ser automaticamente convidado para outras lives e para outros lançamentos de vídeos, tá? Aí eu só estou vendo aqui que alguém mandou um comentário grandão. Deixa eu colocar ele aqui para a gente, para ver o que se trata. Fala assim, Lucilena, também tenho nesse momento uma equipe de 38 pessoas home office e como supervisora tive que me reinventar e tem sido um tempo de muito aprendizado profissional e pessoal. Tenho me descoberto uma pessoa com qualidades que me deixam feliz, defeitos que tenho trabalhado. A live está fazendo muito bem. Querido, eu agradeço de coração, a gente fica muito feliz com todos esses comentários. A gente quer mais é poder estar participando, né, da vida das pessoas, trocando experiências, tá? O Gustavo, tem mais alguma coisa para colocar antes de eu fazer um fechamento depois? Muito feliz por você estar de volta, né? Opa! Muito feliz de estar aqui de volta, trabalhando de novo, apesar da onda de lives que nós estamos vivendo. O Projeto Temas vem fazendo lives há muito tempo, trazendo pessoas para trocar ideia, para influenciar não, mas viver junto, né? Os problemas, as resoluções, as questões aí que o mundo tem nos colocado. Leva a sua casa através dos nossos vídeos, como o Guilherme falou, leva o Projeto Temas para a sua escola, para a sua empresa também, né? Nós estamos abertos aí, nos coloque qual é a situação e a gente prepara um material bem bacana e vamos juntos. Beleza. Um abraço a todos, boa noite. Valeu. Gente, eu só queria deixar alguns contatinhos aí para quem quiser. Tem o Projeto Temas, que é o centro do trabalho que a gente está fazendo de vídeo. Quem quiser conhecer o meu canal do YouTube, que são outros vídeos e não os que estão no Projeto Temas. Aliás, eu queria até pedir, se você puder dar um pulinho lá e dar uma curtidinha, nós estamos atrás de 1000 seguidores no canal do YouTube. É só entrar no YouTube e colocar Guilherme Davoli, e ali você vai poder estar nos ajudando nesse sentido, tá? Existe o Instagram do Projeto Tema, é @Projeto Temas Oficial, tá? Então, você seguindo a gente lá pelo Instagram, seguindo no YouTube, seguindo por aqui, a gente vai trocando ideias. E se por acaso, né, ficaram aí mais algumas perguntas, você pode estar nos enviando, que depois a gente dá uma lidinha no chat. Como eu falei, esse vídeo vai ficar à disposição de todo mundo, para que as pessoas possam aproveitar da melhor maneira. Olha, foi de coração um prazer bater papo com todo mundo. A gente está muito, muito feliz com tudo que aconteceu e a gente espera em breve estar fazendo uma nova live e com essa nova live poder cada vez mais poder colaborar e aprender com vocês, tá joia? Deus abençoe todo mundo, boa noite, vamos partir, fomos, tchau. Obrigado pela convivência. Um abraço.